Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, episódio 127. Quem acompanha ao vivo aqui ou também pelo YouTube, a gravação a gente sempre deixa disponível aí. Tudo de todas as informações que colocarmos ou falarmos por aqui estará também na descrição, do vídeo no YouTube. Vou deixar também o link do nosso grupo do WhatsApp, que eu acabei de falar um pouquinho aqui antes de entrar. Fique à vontade para acessar lá. O material também vai estar disponível, o material deste webinar, neste grupo da Azevedo Capacita. Bom, hoje nós vamos convidar, gentilmente voltando aqui, é, o Oswaldo Camargo, que é executivo da Atris Brasil, especialista em eficiência hospitalar, mais de 15 anos aí de experiência em telemedicina, telediagnóstico, gestão estratégica em saúde. E o tema, o custo invisível dos hospitais, né? Onde está o dinheiro que você não está vendo? Enquanto que você controla aí os custos visíveis, os invisíveis estão drenando silenciosamente a eficiência e a sustentabilidade do seu hospital. Eu vou agradecer já hoje, né, 25 de março, e Oswaldo, só pedir licença, como está gravando, então eu vou mandar um beijo, né, para minha esposa. Hoje é aniversário dela, fazendo aniversário, 25 de março, a Bárbara, minha esposa. Então, um beijo, amo você, só para compartilhar. Depois eu pego essa gravação e mando para ela, viu? Só para dar uma moralzinha aí. Mas, Oswaldo, bom dia. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, retornando, né? Já esteve aqui junto com o Thiago e hoje retornando. Agradecer ao pessoal da Atlas Brasil, e o seu tempo aqui junto com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado em nome da Azevedo. Bom dia, Lucas. Obrigado novamente pelo convite. É um grande prazer estar aqui com esse grupo super qualificado aí, só por todo mundo que entrou. Muito bom mesmo. E é um prazer poder compartilhar e discutir um pouco desses cases aqui que a gente trouxe para reflexão. Então, já dou início. Fique à vontade. Eu falei de você bem rapidinho, mas pode se apresentar, né? Fique à vontade para compartilhar com a gente já todo o material. E enquanto você abre o compartilhamento, Ah, eu vou falar para o pessoal aqui também. Fique à vontade para conversar com a gente. É um bate-papo, né? Para falar, perguntar e colaborar conosco. A gente está aqui numa região, no Brasil, um país muito grande, né? De diferentes culturas, diferentes realidades. Então, acho que é importantíssimo que todos participem, abram o microfone, levantem a mão aí ou mensagem no chat. A Nayara está aqui para nos ajudar também. Então, eu e ela de olho em tudo aqui. Isso aí. Maravilha, obrigado, Nayara, também pela ajuda. E vamos lá. Bom, o tema, eu já me apresento, mas o tema que a gente colocou para discutir essa manhã é o custo invisível dos hospitais, onde está o dinheiro que você não está vendo. E a ideia é de fazer hoje uma abordagem bem prática, discutir alguns casos que a gente encontrou e como que a gente pode atuar para reverter esse escoamento de custos invisíveis aí. E eu já vou explicar o que eu estou chamando de custos invisíveis. O Lucas já fez uma bela de uma apresentação, mas eu sou executivo aqui da Atlas Brasil. Estou há 15 anos atuando com telemedicina, telediagnóstico, coordenação do cuidado. Sou farmacêutico e tenho aqui especialização em um mestrado, finalizando um mestrado em administração de serviços de saúde. Tem uma ONG que eu lidero também, chamada Missão Salus, que a gente faz projetos aqui no Brasil e fora com prestação de serviço à saúde e à sociedade, de forma para as comunidades mais carentes. Bom, aqui a gente atua na A3 Brasil. A A3 é uma empresa espanhola, uma multinacional. Nós estamos na Espanha, Portugal, México, Chile, Colômbia, Peru e Brasil. É um grupo robusto. A gente é o principal grupo de oncologia na Espanha. A gente responde por quase 50% do atendimento privado de oncologia na Espanha. Tem uma forte atuação de oncologia também em Portugal, no México e uma atuação muito forte em telediagnóstico, telelaudo, teleradiologia. Hoje aqui no Brasil, a gente faz mais de 200 mil laudos mês, envolvendo telediagnóstico, telelaudo, tudo que envolve telediagnóstico, telemedicina, teleradiologia, a gente atua nessas frentes e gestão do cuidado remoto. Então, é uma empresa que
consolida experiências e unifica aqui uma jornada de mais de 24 anos de experiência. Nós atuamos em quatro verticais, uma linha de oncologia. A oncologia é uma unidade que a gente está entrando aqui no Brasil, uma unidade de diagnóstico, que eu atuo fortemente. De novo, aqui eu estou trazendo anatomia patológica, mas eu já atuo na grande parte desse serviço de diagnóstico aqui no Brasil. Telemedicina é da empresa que eu sou nativo. A Atris adquiriu a Axis Med aqui no Brasil. Foi a primeira empresa a fazer essas linhas de cuidado coordenado remoto, então a linha de telemedicina, e tem uma atuação em saúde ocupacional. E aí, para atuar em todos esses pilares, a gente não tem como não passar pela linha de tecnologia, que suporta toda essa outra dinâmica aqui. Então, a gente consegue atuar em toda essa grande esfera. E aí a gente já vai para o tema da nossa palestra, que é os custos ocultos, custos invisíveis na gestão hospitalar. De forma geral, a gente estuda muito sobre custos, sobre metodologia, sobre métricas, como a gente estratifica esse custo, sobre como a gente visualiza, se é por unidade de negócio, por rateamento, como a gente faz todo, por rateio, por toda essa estratégia. A ideia hoje é trazer um olhar diferente de fato, porque a gente sabe que grande parte do grupo que está aqui já domina esses fundamentos ou busca se aprofundar dentro dessa parte de gerenciamento de custos, mas a ideia aqui é enxergar os custos evitáveis, aqueles que não ficam na superfície, aquele que a gente não consegue ver na demonstração, a gente olha a demonstração de resultado, olha os números ali e a gente não consegue enxergar, mas ela compromete de fato a sustentabilidade. Então é basicamente o seguinte: a gente começa com uma chamada que é o que aparece na demonstração, isso a gente sabe administrar. Agora, como que a gente vai atuar onde a gente não consegue enxergar, onde está abaixo da superfície, que são os custos evitáveis. E aí, aqui eu vou fazendo citação dos pontos. Toda a palestra está referenciada. Já combinei com o Lucas que ele vai compartilhar com vocês. Ao final tem todos os artigos que eu usei aqui para construir esse material. Então vai ser compartilhado. Fiquem tranquilos que isso fica disponível para vocês. Aqui um bloco importante que é o que os números não mostram. Quando eu olho a demonstração, tem lá a demonstração de custos, a receita, a margem e tudo mais. Mas o que ele não mostra? Aqui tem duas publicações importantes que eu quero citar, que foi uma da JAMA, tá referenciada no final, e uma da Organização Econômica do Desenvolvimento, uma cooperação internacional que publicou, que é o impacto. A gente tem uma leitura que de 20 a 25% dos custos, eles são evitáveis. E eles têm um impacto o impacto desses custos evitáveis é de entre 20 e 25% de todo o orçamento do hospital. É um impacto violentíssimo. E tem uma leitura que fala que cada real desperdiçado tem um impacto em 2,3 nos custos operacionais. O que isso significa? Que quando eu desperdiço um real em uma linha errada, eu tenho que depois ter 2,3 para recuperar isso e ajustar esse processo, porque eu gastei para executar e depois eu tenho que gastar para colocar isso dentro de uma linha adequada. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu dou um tratamento, eu faço uma conduta errada de um paciente e depois eu tenho que tratar esse paciente novo para a conduta correta. Então eu gastei duas vezes, só que o impacto de cada real que eu desperdiço aqui, que eu errei ou que eu tive uma condição uma inadequada, eu preciso de 2,3 para gerar de correção. E aí, a publicação aqui do JAMA, ela aponta que esses blocos eles podem ser separados em quatro grandes nichos, que são os principais blocos de desperdício do nosso recurso. Um, tratamento excessivo, às vezes uma gestão de medicamento ou exames repetidos. Imaginemos o seguinte: a nossa saúde é muito fragmentada. Então, por exemplo, o paciente ele faz toda a jornada de exames lá na assistência, no primeiro nível, na atenção primária. Quando ele chega no especialista, quando ele chega na unidade especializada, eu vou lá e faço, olha, preciso fazer toda a cascata porque eu confio nesses resultados. Então, eu acabo aí
tendo uma repetição de exames, ou às vezes por uma gestão inadequada de protocolo, eu faço novos exames, ou eu não tenho uma avaliação adequada dos medicamentos. Então, aqui é um bloco de tratamento excessivo. Essa classificação não fui eu que fiz, está referendada. Um segundo bloco é a complexidade administrativa. Então, erro de registro, falha administrativa, é um segundo bloco que a gente pode perder esses custos. Um terceiro bloco, que é a falha na coordenação de cuidado, atraso em fluxo, permanência hospitalar prolongada por atraso em processo. Por exemplo, um paciente que tem que esperar 2 dias um laudo de uma tomografia, de um raio-x, e eu não dou alta para esse paciente porque ele está esperando a visita de um especialista. Ele está lá internado, continua internado e eu não consigo evoluir com a progressão desse paciente por conta de algum fato. Então, aqui é uma aulinha de desperdício ou a falha na execução de processo de cuidado. Eu tenho um bloco de complexidade administrativa, que é uma falha administrativa, às vezes é um lançamento que não foi feito, e aqui eu tenho uma falha no cuidado que pode ser que eu gere um aumento de tempo de internação. E aí a ideia hoje, eu não vou me aprofundar teoricamente nesses casos, mas eu vou trazer exemplos de situações que a gente pode encontrar e com ações simples a gente pode enxugar um pouco esse desperdício. Aqui, mais um último aprofundamento antes de ir para os casos, que é o seguinte: uns exemplos de custos invisíveis. Então, às vezes, é um bloco de gestão clínica, protocolo mal seguido, internação mais longa, infraestrutura. Às vezes, para vocês terem ideia, em países, alguns países africanos, a gente tem grande doação, por exemplo, de tomografia, de ressonância, mas os equipamentos, às vezes, eles ficam anos sem utilizar, porque eu não tenho uma manutenção realizada, ou porque eu não tenho condições de administrar aquele equipamento, ou ele está sendo subutilizado. Então, aqui é um bloco de infraestrutura tecnológica, gestão de pessoas, dimensionamento inadequado de equipes, hora extra e absenteísmo, e o fluxo do paciente que eu já tinha citado no último slide. Quando a gente soma tudo isso, o impacto ele pode ser maior que o PME e às vezes maior até, ou impactar tanto quanto uma folha. E aí eu começo com os exemplos. Um dos exemplos, a gente sabe que um dos principais causas de mortalidade são as doenças cardiovasculares. Aqui eu trago um exemplo, um estudo que apresenta que na América Latina, a gente tem uma taxa de mortalidade na linha de infarto agudo do miocárdio de 9,9%. Aqui no Brasil, foi feito um estudo de 2011 a 2020, dados do SUS, que a nossa taxa de mortalidade média foi de 11,1%. E no Rio de Janeiro, a gente tem um estudo que foi publicado que a taxa média de mortalidade na linha de infarto agudo do miocárdio foi de 13,9. Recentemente eu ouvi de um hospital aqui em São Paulo, é um hospital que tinha uma das piores taxas de mortalidade, que ele estava com uma taxa de mortalidade de 25%, um hospital, na linha de infarto agudo do miocárdio. Então, aqui mostra claramente, dependendo de onde você tiver um infarto, o seu risco de sobrevivência aqui muda radicalmente, pode sair de 10 para 25% nos casos. Então, já é um baita de um alerta. E aqui eu quero contar para vocês um case interessante de Aparecida do Goiânia, em Aparecida do Goiânia, que é um projeto bem legal, feito junto com Einstein. O que foi feito? Foi colocado em 5 unidades básicas um eletrocardiograma onde o laudo era feito remotamente. Então, eu coloquei em 5 unidades básicas o eletrocardiograma dentro de um modelo de protocolo de dor torácica. Então, o paciente ele entrava e já tinha uma forma de controlar a janela, o tempo porta elétrico, que é o tempo de entrada no hospital até ele fazer o eletro. Colocamos também o eletro no hospital de referência e colocamos o eletro em 2 ambulâncias. Quando era identificado no eletro o infarto,
A gente mandava um alerta por WhatsApp para todos os responsáveis de unidades da ambulância e da hemodinâmica. Então a gente colocou o eletro nas unidades. O enfermeiro técnico de enfermagem foi treinado, ele faz o exame, o eletro vai para uma central, a central faz o laudo e devolve em até 10 minutos. Quando é um infarto, o laudo geralmente sai em 3, 4 minutos. E quando é identificado o infarto, uma supra de ST, a gente vai lá e manda um alerta para esse grupo de responsáveis. Em Aparecida de Goiânia, durante esse projeto, ou a taxa de mortalidade foi de 8%. Então, foi menor do que o índice do Rio de Janeiro, que é o que está maior aqui, menor que o índice Brasil, menor que o índice América Latina, e foi um resultado fenomenal. Com investimento baixíssimo, mas com impacto muito grande. Porque o impacto na continuidade desse paciente é enorme. Para aqueles ainda que eu estou falando de mortalidade, mas aqueles que não têm um tempo rápido de resposta para esse paciente, seja mandar para uma hemodinâmica, seja fazer uma trombólise, mandar fazer um trombolítico, o quanto antes eu tenho um desfecho, melhor o meu resultado. Então, uma medida simples de colocar um eletro, um laudo rápido. Aqui nesse caso, a gente tem uma IA. Quando é feito um eletro, o eletro sobe para a nuvem, a IA ela já prioriza para o médico laudar aqueles que já têm um infarto. E aí faz o laudo e já volta rapidamente. Aí vem o laudo em 3 minutos. Então, isso daqui é uma linha que salva a vida de baixo investimento e de impacto enorme em toda a cadeia, em toda a jornada de recurso. É, E aí, quando o médico da ponta ele não está seguro, ele pede muito exame, ele pede mais exames, porque ele não tem uma segurança ali, ou vamos pensar que ele não é especializado em fazer a leitura do eletro, é, ali na ponta. Então ele vai pedir enzima, ele vai pedir troponina, ele vai pedir CK, CKMB. A gente fez um estudo aqui na cidade de Uberlândia, um município, foi colocado tele-ECG. E aí tem uma estatística que fala que a cada 10 pacientes atendidos no pronto-socorro, 3 falam de dor torácica. Então, a primeira coisa é fazer eletro e quando não tem um eletro ali, quando não tem uma resposta clara do eletro, eu peço enzima cardíaca, troponina, CK, CKMB. Quando a gente colocou o eletro e essa resposta vem em 3, 4 minutos de laudo, os médicos também deixaram de prescrever esses outros exames aqui porque já tinham segurança na resposta do eletro. E aí teve uma redução nesse período, não por negligência ou por diminuição do cuidado, porque já tinha uma conduta clara a ser seguida. E teve uma redução de 38%, por exemplo, na solicitação de troponina e 36% na solicitação de CK e CKMB. Então a gente percebeu que teve redução em exame solicitado, porque a tecnologia gera segurança clínica e reduz esse desperdício e esse custo operacional. Então, era um recurso que seria empregado ali, entra na tratamento excessivo, ou repetição de exame, ou protocolo mal seguido. E aí eu coloco uma ferramenta simples de baixo custo que gera um alto impacto. Um outro exemplo aqui, esse daqui fui eu que escutei, um exemplo de uma santa casa. Eu estava conversando com um colega da indústria farma, ele me falou assim, olha, esse colega da indústria farma, ele vende trombolítico. E ele me falou, olha, tem uma Santa Casa aqui, Oswaldo, que diminuiu o uso de trombolítico. E eu perguntei, eu liguei para lá e perguntei, por que você está usando menos trombolítico, Santa Casa? Aqui em São Paulo. São Paulo, estado, né? Não capital, São Paulo, estado. Dentro do interior do Brasil, do estado de São Paulo. Aí ele falou o seguinte: olha, o meu eletro quebrou e por isso eu não estou identificando infarto. Aí perguntou para ele por que que, então o que você está fazendo? Aí ele usou essa expressão aqui, ó. Enquanto o eletro está quebrado, o paciente chega, a gente benze e espera. Foi essa a frase.
E aí a pergunta é, às vezes eu não priorizo o essencial, um investimento no eletrocardiograma, se eu não tenho investimento para fazer no básico, que tem um custo aí, vamos falar de 500, 600, 700 reais mensais, R$ 1.000 mensais, eu não sei qual é a conduta a seguir. Então, às vezes, eu tenho que saber o que eu priorizo, qual é a minha cascata de prioridade, aonde estão os meus investimentos. Então, eu tenho que priorizar o essencial. Aí, se alguém quiser, Nayara, quando eu apresentar qualquer pergunta, se surgir, se você puder me falando. Claro, tem uma aqui do André. Ele fala assim: Oswaldo, bom dia. Uma dúvida. Os meus estudos, um custo que aparece é o AIH, SUS, perdida por problemas de especialistas da QNES. Posso usar telemedicina para sanar esse problema? É um caminho, é um caminho. A gente pode discutir, mas assim, a gente tem algumas unidades de Santa Casa que a gente registrou e colocou os nossos profissionais no QNES da Santa Casa. Claro que tem um limite dos especialistas dentro do QNES, mas a gente consegue fazer isso, consegue gerar laudo para as unidades dentro do QNES. Isso funciona. Isso daqui eu estou dando um exemplo de exame de urgência ali, mas funciona para os exames de ambulatório, mapa, Holter, eletroencefalograma, espirometria, polissonografia. Então a gente consegue cadastrar e vincular e fazer um atendimento, mesmo eu não fazendo atendimento direto SUS, eu faço como um atendimento SUS, Bacana. pelo cadastro do profissional. Aqui, um segundo ponto. Olha esse daqui, por exemplo, a gente está vendo uma onda muito grande de diagnóstico de autismo. É, eu vou dar um exemplo aqui da Unimed Uberlândia. A gente lá, já me contaram, enquanto o dado de diagnóstico de autismo é de 1 para 30, 1 para 28, 1 para 25, surgem algumas estatísticas, já chegou lá, por exemplo, na Unimed Uberlândia, que estava 1 a cada 15 crianças. Então a gente, independente da razão que tem esse autodiagnóstico, aqui é o ponto. Eu vou precisar de especialistas para fazer diagnóstico. Vamos avaliar quais são esses especialistas. Vai ser um neurologista? Vai ser um neurologista pediátrico? Vai ser um. Quem vai fazer essa definição de laudo? Independente de quem vai fazer essa definição, eu não tenho o volume de especialistas que eu preciso para atender o Brasil inteiro. E é uma coisa cada vez mais forte. Eu não vou ter os especialistas, às vezes um neurologista pediátrico, um psiquiatra pediátrico, para atuar presencialmente em todas as regiões. Então, a telemedicina tem que me ajudar. Eu tenho que ter uma estrutura que me aporte telemedicina. Então, eu posso, dentro de uma Santa Casa, ter um consultório de telemedicina e ampliar o meu rol de especialidades e ali atuar com horário agendado para especialidades que eu não vou conseguir contratar um médico de dedicação integral. Aqui um exemplo que a gente fez com o município de Canoas. Tinha 4.600 pessoas na fila. 45 dias para ter um laudo. O que que a gente fez? A gente montou um consultório, colocou dentro de uma unidade hospitalar, colocou televisão, colocou estrutura e eu coloquei um técnico de enfermagem lá. Por quê? A gente percebeu que só fazer a teleconsulta gerava uma questão, só fazer a teleconsulta virtual, o paciente se sentia muito distante do médico. Então a gente colocou o técnico de enfermagem dentro da sala para acompanhar a consulta, para orientar e para dar aquele acolhimento que o paciente precisa. O paciente ficou super satisfeito, se sentiu acolhido e a gente conseguiu reduzir, a gente conseguiu atender todos os 4.600 pacientes em 5 meses, com 10 minutos para ter um laudo. Dentro disso, a gente consegue estratificar o risco. Então, independente do contexto que você tem, aqui a provocação é você pode ter um consultório digital dentro da unidade para colocar outras especialidades. Aqui eu dei um exemplo de teleconsulta aqui para cardiologista, mas isso pode funcionar para interconsulta.
Às vezes você depende do especialista passar 2 vezes por semana para poder avançar com uma liberação de uma alta. Vamos trabalhar com um modelo de interconsulta. Vamos colocar uma teleconsulta, vamos colocar no protocolo interconsulta acontecendo. Vamos criar um ambulatório digital, onde eu recomendo aqui um modelo híbrido, para na hora que tocar o paciente, tem ali uma figura, que eu recomendo seja o técnico de enfermagem, o enfermeiro, e esse médico entre remotamente, principalmente nas especialidades que eu não vou conseguir contratar localmente. Então, aqui é um case interessante. Um outro exemplo aqui interessante. É, tem um aqui que eu vou começar pelo final, um impacto aqui. A gente tem da CHC Foundation, ele traz um dado que, por exemplo, num hospital de 275 leitos, se eu conseguir reduzir o tempo de internação em 4 horas, é como se eu tivesse feito a abertura de 10 novos leitos. Imagina aquele paciente que eu deixo ele 2 dias internado para esperar um laudo. É como se eu estivesse perdendo o leito. Quando eu consigo diminuir esse tempo de internação, é como se eu tivesse feito a abertura de novos leitos sem construir nada, sem mexer em obra nenhuma. Então, aqui um foco é reduzir o tempo de internação e quais as estratégias que eu vou usar para isso. Telemedicina, telediagnóstico, telelaudo ou diversos recursos podem ser utilizados. Mas esse é um exemplo aqui interessante de um hospital filantrópico da região do Rio Grande do Norte. Ele tinha um equipamento de raio-x e ele não tinha como fazer, não fazia telelaudo. Olha o contexto. Ele pegava a ambulância emprestada da prefeitura, ele colocava as peças do raio-x, colocava ali esqueci o nome agora da, do arquivo. Ele colocava isso dentro da ambulância, a ambulância levava para Natal, o médico Natal laudava e aí depois voltava. Era uma vez por semana que esse fluxo ia e voltava. Mas ele saía da cidade, mandava para laudar em Natal e voltava. Assim, eu estou demorando para poder avançar com a minha internação, eu estou mandando para outra cidade, aqui a situação vai avançar, eu estou gastando o recurso da ambulância, estou fazendo um monte de ineficiência aqui. Tem uma solução que você, se o equipamento não é digital, dá para colocar um digitalizador e você consegue colocar telelaudo à distância com 2 horas. Com 2 horas, se for urgência, ou com 48 horas no máximo, se você não tiver, se for uma questão eletiva. Então, uma situação simples, resolutiva, e aí um laudo de raio-x remoto a gente está falando num valor de R$ 8. R$ 8 por laudo. 8, R$ 9 por laudo. Então, não faz sentido algumas coisas. E a gente consegue a eficiência. Ou às vezes, eu nem tenho que mandar para outro lugar. Mas eu tenho um médico, a minha equipe médica não está dando conta. E está atrasando, está atrasando. Eu não preciso tirar a minha equipe médica. Eu posso passar aquilo que eles não estão dando conta por uma empresa de telelaudo. Fazer esse laudo. Então, você pode trabalhar com duas estratégias. Não precisa colocar todos os ovos dentro de um pote só, posso deixar em dois. Essa é uma estratégia bem interessante. Aqui, um outro caso é de uma Santa Casa que eu conversei também com o diretor executivo dessa Santa Casa. Ele me falou: Oswaldo, eu não tenho radiologista local. O único radiologista que eu tenho aqui, ele é dono de uma clínica concorrente. E ele atrasa o meu laudo, que é uma beleza. E o dele ele entrega no horário. Então, assim, e ele concorria ali porque ele atende convênio, esse hospital também. Ele tinha uma porta de convênio também, não era só leito SUS. E tinha forma recorrente atrás do laudo. Aí ele me falou, mas eu tenho um problema também, que eu tenho um problema além disso com os técnicos de radiologia. E hoje tem uma teleoperação que você pode fazer tanto o laudo quanto fazer a teleoperação de um local ali de tomografia, de todo o processo, eu consigo fazer isso, uma teleoperação, uma central de comando remota
dessa operação. Então, é uma estratégia também interessante. De novo, não preciso colocar todos os meus ovos numa, numa, num pote só, posso dividir isso. Então, quem faz uma boa estratégia como essa, por exemplo, é a Santa Casa de Montes Claros. Eles têm uma equipe para laudar e eles têm uma outra, e eles fazem telelaudo remoto com a gente, por exemplo, para aqueles que eles não têm condições de laudar. Aqui é um dado interessante já em relação, isso vale tanto para a operadora de saúde quanto para o hospital. Olha o volume aqui, isso daqui é um N que a gente acompanha por um dado aqui de 13 anos. O que que o paciente, quando ele está recebendo orientação pós-alta, o paciente ele não está escutando nada e a família também não está escutando nada, ele só quer ir para casa. Quando ele chega em casa, ele não lembra de mais nada do que estava na orientação de pós-alta. E aí isso implica num índice de, em média, de 10, 12% de taxa de reinternação. Só de colocar um enfermeiro entrando em contato com esse paciente por telefone e fazendo uma orientação, a gente tem aqui uma estatística de reduzir em 10% a taxa de reinternação. Uma orientação simples. Eu entro em contato, faço uma orientação pós-alta e essas pessoas têm uma informação e têm esclarecimento, porque às vezes ele demora demais para voltar, agrava, ou ele vem por qualquer motivo. Então, eu ou faço essa orientação e deixo por 30 dias um PA virtual para esclarecer as dúvidas dele. Então, basicamente, é uma orientação pós-alta que se resolve com o enfermeiro fazendo um contato e, nesse caso aqui, deixando um PA virtual disponível por 30 dias pós a internação. Isso aqui reduz 10% de reinternação. E a reinternação sempre é mais cara do que a internação. Então, o custo dela ali, um custo tá na casa de 20, 30 mil reais, uma reinternação. Então, é um ponto de observação. Também de taxa de sucesso, que é onde pode estar indo o custo, que eu coloco um recurso aqui e eu tenho. Às vezes eu posso colocar em algumas internações, em algumas internações mais complexas, as mais simples, não. Day hospital não precisa. Ou procedimentos de baixa complexidade não precisa. Mas algumas precisam. Vou fazer uma revasc. Vou fazer uma revascularização. Vou fazer outros procedimentos de maior complexidade, eu posso fazer. Aqui eu vou dar um exemplo de IA. A gente desenvolveu um consultor digital baseado nos prontuários que a gente estudou. E a gente tem aqui a gente acompanha mais de 50 mil pacientes remotamente, fazendo orientação de saúde. E esses pacientes nos procuram para receber orientações. A gente estudando essas demandas que surgem, e as que surgem aí para vocês também, 40% das demandas eram demandas simples, que não precisaria de um médico, que não precisaria de um profissional de saúde. Então, o que que a gente fez? Colocou um primeiro janela de triagem básica, aonde a IA ela esclarece. Quando ela não tem condições de esclarecer, aí ela sobe o nível e pode direcionar para o humano. Então, entenda, a IA a gente não substitui o humano, mas ela qualifica o que o humano precisa orientar. Aquilo que não pode ser automatizado fica com o profissional de saúde, mas aquilo que pode, uma orientação básica, a IA a gente chama isso de consultor digital. Então, eu deixo um WhatsApp aberto, treino ele, já está treinado, mas eu treino ele com características daquelas funções. E aí, ele não vai ser chatbot, ele vai estar como se estivesse conversando com um consultor. E esse consultor orienta ele, ele pode receber áudio, pode escrever, filtra e escala para o profissional de saúde o que deve. Então, isso aqui eu ganho escala. Eu ganho para fazer, por exemplo, uma primeira esclarecimento para as linhas de navegação. Isso é um baita de um recurso que dá para ser colocado, pensando que 40% das demandas são demandas básicas, que não precisaria, mas que tomam um tempo violento do profissional. Tem um outro case de qualidade. Esse aqui é legal. A gente faz interação com os pacientes
E a gente aqui está entre 45 mil vidas, mas a gente faz 45 a 50 mil vidas. A gente tem um processo de qualidade antes que a gente validava de 1 a 5% das interações que a gente faz com o paciente, a gente escuta e faz uma avaliação de qualidade. Só que isso é parcial, eu tô pegando uma amostra. Agora a gente revisou o processo de qualidade e a gente desenvolveu um consultor que ele avalia todas as interações. E ele consegue avaliar e eu consigo filtrar aqui aquelas que precisam de uma revisão mais importante. Então eu consigo treinar ele para estudar o prontuário, consigo treinar ele para estudar só as interações de voz. Eu tenho um chat por WhatsApp, então ele revisa o chat. E aí eu consigo dar mais treinamento e pegar desvios mais rápidos. Então aqui é mais um exemplo da IA ajudando a gente no processo de qualidade. Veja, ele não substitui, mas eu amplio a minha jornada de controle de qualidade. Aqui é uma aplicação prática de fato, de como potencializar dentro da minha área de qualidade também do hospital. Eu vou dar dois exemplos básicos aqui de avaliação de prescrição. Isso aqui é um modelo que a gente tem na Espanha e a gente está fazendo aqui no Brasil. Lá na Espanha, a gente tem, como eu falei, a gente tem 30 hospitais oncológicos e administra mais 10. E a gente desenvolveu um modelo que depois foi a mercado, que é revisar as prescrições oncológicas. Então a gente revisa toda a prescrição, a gente construiu uma plataforma que é para inserir toda a documentação, vai para os nossos consultores de oncologia e eles validam essa prescrição com o apoio da ferramenta. Lá na Espanha, a nossa taxa média de revisão, 30% das prescrições têm inconsistência. 30% das prescrições na linha de oncologia têm inconsistência. E geralmente, quando eu tenho erro, o custo é maior. Então, o que a gente faz? E a gente já está fazendo aqui no Brasil. A gente recebe as prescrições, avalia a prescrição e emite um parecer. Se essa prescrição está aprovada, reprovada ou aprovada com ressalva. Nesse exemplo aqui, eu analisei 12 casos. De 12 casos que eu avaliei, 50% estava aprovado e 42% reprovado. Reprovado é aquele que a conduta está totalmente incoerente. Aprovado com ressalva é aquele que a conduta é indicada, mas não é a melhor alternativa. Então, aqui, quando eu trato um paciente seguindo essa conduta, significa que o tratamento que eu estou fazendo não vai dar o resultado esperado, e depois eu vou ter que fazer uma nova. Eu estou pensando, eu vou só colocar um chapéu de custos primeiro, tá bom? Então, eu vou gastar aqui com um tratamento que não é o ideal, e depois eu vou ter que gastar de novo para tratar corretamente, e esse câncer e essa condição oncológica ela vai evoluir. Agora, colocando o chapéu clínico, eu estou tratando o paciente com uma conduta que ela não é a mais apropriada aqui, e ele vai ter uma evolução do quadro dele, e não vai ter uma regressão. Oswaldo, desculpa te interromper aí, só para eu até escrever aqui o texto, mas aproveitando, assim, como fazer para equilibrar esse autonomia médica com eficiência Legal. operacional? Perfeito. Basicamente é o seguinte, nesse contexto, a gente entra como um parceiro externo para avaliar as prescrições e entender. E aí a ideia é promover uma conversa. Com esse parecer, conversar com o time médico. Aí eu tenho que é, avaliar e discutir por que aquela conduta está sendo seguida e conversar sobre aquele contexto. A questão é nunca uma imposição tem que ser seguida dessa forma. Mas vem um parecer e pode ser discutido. E aí, não, eu quero seguir essa conduta porque eu tenho essa e essa referência. Isso pode ser discutido. Ou eu quero seguir essa conduta porque é uma experiência de consultório. Aí vai de discutir qual é o âmbito que vai ficar essa discussão.
mas é importante trazer. Eu tenho que validar se é o melhor caminho. E eu tenho que ter um ambiente que eu possa discutir isso, não confrontando, não disposição, mas para entender qual é o melhor caminho de custo-eficiência. E, mas nesses casos aqui que eu trouxe o exemplo, 42% dessa análise que a gente fez aqui era condutas que não seguiam os GAIs. Aqui, uma outra, um N maior, a gente avaliou 56 casos, aqui já tinha uma taxa de acerto maior, mas 66% estava aprovado e 34% reprovado, está na casa de 30 também. Então, eu tenho que revisar protocolo e o que sai do protocolo eu tenho que fazer uma avaliação apurada e discutir, trazer esse ambiente de conversa e discussão. Porque aqui eu tenho impacto em custo e eu tenho impacto em resultado do paciente clínico na terapêutica. Aqui tá, tô super aberto o que vocês tiverem qualquer dúvida, contexto, discussão, conversa, por favor, fiquem à vontade para a gente bater um papo. Mas tem um outro caso aqui que eu quero trazer mais um case espanhol, que é interessante. Aqui, lá na Espanha, aqui nesse case, mas esse case é espanhol, a gente assumiu toda a unidade oncológica de uma seguradora. E a gente fez revisão de processo operacional e revisão de validação clínica, protocolo e tudo mais. Veja, no primeiro ano de resultado, 40% do saving foi só de revisão de processo operacional. Processo de revisão de fatura, processo de modelo, não foi nem por saving clínico, foi só por revisão de processo. 60% de validação clínica. Uma vez que o processo operacional ele já está maduro, você consegue observar que esse azul mais escuro, ele começa a não ser o cara que vai impactar no resultado, porque o processo ele está amadurecendo. Então, o ganho em processo ele é menor, porque uma hora você ajustou o processo, alinhou, você não vai ter ganho aqui. Mas o ganho em validação clínica ele continua e proporcionalmente, quando eu reviso e sigo a melhor terapia, ele continua gerando saving. Com o passar do tempo, eu deixo de ter uma economia no processo operacional, porque eu já estabilizei, mas no processo de revisão clínica, revisão terapêutica, esse não é um processo simples de auditoria, é uma revisão de prescrição mesmo e emissão de parecer. Eu não vou interferir na conduta final, mas eu gero elementos para uma discussão. Essa é a ideia, não é substituir a conduta médica de forma alguma. Não é o caminho, mas aí eu tenho um parecer e eu tenho uma documentação científica assinada por uma comissão médica que é uma. Isso funciona tanto para oncologia, isso pode funcionar para imunobiológico, mas aqui na Espanha eu tenho forte de oncologia e estou fazendo aqui no Brasil também. Aqui foi o que esses três cases então voltados à oncologia. É, aqui eu já faço um caminho apontando para vocês aonde eu enxergo caminhos importantes que podem ser tomados para a gente conseguir gerar resultado. A gente sabe que a jornada do paciente ela é muito fragmentada. Às vezes ele faz a atenção em primeiro lugar, vai para secundária em outro, e os exames eu não tenho acesso, mas é dentro da instituição que eu respondo, dentro da estrutura que eu respondo. Aqui depois eu vou responder aqui o Thiago. O... A ideia é mapear o processo de ponta a ponta, analisar toda a jornada do paciente na visão por onde o paciente ele entra, acolhimento alta, e identificar esses pontos de fricção e desperdício.
E aí, aonde eu posso estar perdendo, aonde está aumentando meu tempo de internação, aonde eu estou tendo que refazer exame. Aqui é uma ideia, eu tenho que mapear os processos. Eu posso escolher uma linha. Vamos entrar pela linha cardiovascular. O paciente ele chega, se eu tenho porta aberta. O paciente chega, qual é o tempo? Eu faço controle de tempo porta elétrica, porta balão, porta, eu tenho hemodinâmica. Depois ele vai para essa sala, ele vai como que é avisado. Eu vou mapeando todo o processo e vou vendo onde está tendo gargalo. Mapeei todo o processo de ponta a ponta. Eu tenho que comparar isso com métricas internas ou benchmarks. Ou eu tenho métrica de passado para a gente avaliar o resultado, ou eu comparo com benchmark e já estabelecido no mercado. E aí tem a ANAP, Associação dos Nacionais dos Hospitais Privados, tem a FIP agora, tem outras consultorias de benchmark que a gente pode olhar. Dentro do SUS tem a Planisa, que tem dados sobre os indicadores para fazer benchmark. Tem o Lucas Garcia, que tem esses benchmarks aí, não tem não, ô Lucas? Tem o pessoal eu ia falar sobre a Numbers, né? Porque até que o André fez uma pergunta aqui. O André e o Jados está quietinho aqui, o Jados ele não é de falar muito. O Jados estava agora o Oswaldo lá no Paraná e encontrou com o secretário de saúde lá no Paraná, do estado do Paraná, né? E aí eles fizeram uma conversa bem bacana. Depois a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Mas a Numbers também traz, assim como o André foi o primeiro que fez a pergunta aí, o André Almeida, que ele trabalha com dados, né? Buscam esses dados os dados abertos, é claro, DataSUS, né? E dados públicos, né? E eu acho que é importante as ferramentas, né, em si. Uma das coisas que você vai ler aqui do Tiago, eu acho que é importante também, que o Tiago fez, porque a gente tem vários sistemas, né, ali, né? Vários sistemas hoje, vários ERPs, né, também. Perfeito? E aí, como fazer, né, para você não usar ah, três, quatro, cinco ferramentas. Eu acho que isso também às vezes atrapalha um pouquinho ou ajuda, não sei. Então, é um dos pontos, mas Perfeito. eu abri para falar mais, na verdade, da Numbers, porque na hora que você falou, eu lembrei aqui. E como o André, ele estava por aqui, e o Jados também, eu lembrei de falar para você. Legal, super. Então esse ponto é o seguinte, que é o ponto 4 aqui. Eu tenho que ter uma tecnologia para captura de dado. Eu tenho que ver qual é o prontuário que vai me integrar isso, ou qual é a plataforma que consegue unificar, ou minimamente com os dados que eu tenho, o que eu consigo fazer. Algum dado eu tenho, ou se eu não tenho, eu tenho que começar a estudar minimamente algum dado para mensurar. Agora, tem ferramentas de mercado, e aí, Lucas, como você citou a Numbers, e e tem outras ferramentas que têm condições de entregar aqui um BI para avaliar. Não tem como eu fazer um tratamento. Olha, eu vou tratar esse paciente aqui sem fazer uma tomografia. Ah, eu não sei onde está a lesão, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Eu tenho que ter um diagnóstico, eu tenho que ter um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, eu tenho que ter um indicador, um dado para poder atuar. Então, a mesma coisa, isso vale para o hospital. Qual é a informação que eu vejo para conseguir mensurar? Para mapear processo, eu tenho que mapear o processo, mas eu tenho que ter informações para extrair. Aí é importante buscar uma solução de mercado que possa entregar uma reunião de indicadores e que possa também trazer uma visão de benchmark, por vezes. Que aí eu consigo comparar. Eu estou bem ou estou mal para o estado de São Paulo? Eu estou bem ou estou mal comparado à Santa Casa? Eu estou bem ou estou mal para um hospital de 100 leitos, de 50 leitos, de 20 leitos, de... Aí, esse... O importante é comparar com o próprio, né, com o tamanho do que você. Não adianta você comparar um hospital hoje aqui com uma outra realidade, né, fora, com o número de leitos, né? E Exatamente, exatamente. Então o benchmark tem que eu ser. tenho que fazer um benchmark, eu tenho que comparar, mas eu tenho que ter uma captura de dados. Mas a primeira passo é mapear processo, ter benchmark. Se eu tenho uma tecnologia para capturar dados, maravilha. E aí não tenho. Perfeito, André. Tem que ser tem que comparar com a história pregressa e com alguém que tenha o mesmo patamar, a mesma estrutura, a mesma relação. E aí eu tenho que ou buscar de mercado ou trazer alguém que consiga me apresentar isso.
uma empresa que consiga me ofertar essas informações, porque às vezes eu vou desenvolver, eu vou criar a roda e já tem alguém que me traz isso pronto. Esse é o caminho. Então eu tenho que ver o que é meu core. Meu core não é desenvolver um BI. Então eu não preciso fazer dentro de casa. Eu trago alguém que já tem a solução pronta. E às vezes a gente gasta energia onde não é o nosso core. Então, às vezes, vale trazer uma solução pronta, que já tenha dados, que já tenha referência, que já mostre, olha, eu tenho isso aqui com uma outra Santa Casa, como que está esse visual? E um ponto legal é escutar a equipe, médico, enfermeiro, administrativo, e conhecer os desperdícios do dia a dia, porque a equipe da ponta, ela de fato vê aonde está indo o dinheiro fora. Então, o que podemos fazer? A percepção junto ao mapeamento do processo, junto a benchmark e uma boa tecnologia para capturar dados é Go. Aí eu tenho que ver para onde eu vou avançando, mas a primeira coisa é mapear essa jornada, aonde eu estou indo. E pequenas ações geram grandes transformações. Lembrando que o JAMA e a Organização Econômica do Desenvolvimento Econômico fala que de 20 a 25% do custo eu não preciso, é, às vezes, para aumentar minha margem, não é aumentar a receita, é controlar o custo aqui, porque eu tenho 20 a 25% em desperdício. Aonde eu posso entrar? Então, é essa a ideia. Ó, tem uma pergunta aqui, o Oswaldo do Thiago. Ele falou assim, excelentes exemplos, né? Mas ele tem uma dúvida. Qual a melhor forma de vincular todas essas soluções de redução de custos das ERPs principais do hospital ou operadora para ter relatórios de acompanhamentos e visualização da melhoria da implantação implantada, né? Maravilha. Tiago, é assim, a gente precisa estudar fornecedores que possam trazer essas informações. Então, eu posso começar pelo básico, pelo que eu tenho, e começo a estruturar dentro do MIP. Imagina que eu não tenho orçamento para isso. Então, eu começo a mapear com as informações que eu tenho, mas na primeira oportunidade eu tenho que trazer alguém de mercado que possa me trazer isso. Tem ferramentas de baixo custo que você, ampliando o as informações que você precisa vai aumentando o custo, mas a economia que isso pode trazer e o potencial de comparação, não tem ferramentas, e pelo que eu entendi, o Lucas falou aqui, que a Numbers talvez seja um dos exemplos que pode trazer itens comparáveis ou uma estratificação, mas tem algumas empresas de mercado com condições de fazer isso. Mas a ideia é eu tenho que mapear o processo, identificar pontos de fricção e fazer uma ação. Ação e monitorar resultado. Então, um exemplo, linha cardiovascular que a gente fez lá em Aparecida de Goiânia. A gente olhou lá, qual é o tempo de eletro hoje? O tempo de porta-eletro. Porta-eletro são tantos minutos. O tempo de aviso para chegar uma ambulância. O tempo de ida para hemodinâmica. Eu tenho aqui, mapeei. Aí eu vou mapeando dia a dia, da forma que seja possível. E aí depois eu vou comparar isso. Consegui reduzir, olha, coloquei uma solução aqui de eletro, reduzi de 20 minutos para 5. Poxa, ganhei tempo. E aí a gente vai avançando nesses exemplos. O exemplo lá do que eu dei aqui do raio-x, que ele demorava 7 dias para ter o laudo do raio-x porque ele mandava uma ambulância para outra cidade, é que são casos extremos que eu coloquei aqui para provocar mesmo. Mas aí um dia que eu reduzo, 2 dias, 3 dias, é um leito que eu giro. Mas a ideal é ter uma ferramenta que traga isso. E por último, Oswaldo, só te cortando aí, você estava falando da Numbers, né? Nós fizemos quem quiser acompanhar, nós fizemos um webinar na semana passada, isso aqui é muito, eu não vou lembrar, mas acho que foi sim. E nós falamos sobre isso. O André aqui está aqui. O André é o CDO da Numbers, é o cara que está responsável pelo desenvolvimento, né?
E nós falamos sobre custos, né? Um pouquinho de custos invisíveis, né? Custos e sobre esse processo, né? Porque às vezes o custo está aqui agora, né? A gente não enxerga ele lá na frente, né? Eu esqueci a palavra correta agora, mas isso vai caminhando, né? Ele vai caminhando, 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 caminhando. Isso pode ser um problema para fechar contratos mais para frente, para o hospital, para Santa Casa, né? Mas o André tá aqui, o André, já que ele aproveitar que ele abriu a câmera aqui. Ô Lucas, é só para falar uma coisa para o Oswaldo, que é super importante do que ele está falando, que é de custo, especialmente para o setor público. A gente faz benchmark de diversos hospitais do setor público. Oswaldo, imagina a situação onde que você não pode mexer no preço de venda. O preço de venda não é teu. Perfeito, Você só tem o custo para trabalhar. O custo é fundamental nisso daí. O preço de venda, nesse caso, é dado pela tabela, pelas negociações e assim por diante. Então, se o cara não controla o custo dele adequadamente, cara, quanto mais ele faz, você concorda comigo que maior vai ser o buraco que ele está se enfiando? perfeito, perfeito. Então, é só um ponto que eu achei que é fundamental, porque você tá falando de custo, e às vezes as pessoas não se tocam. E como eu sei que tem bastante gente de Santa Casa aqui conosco, lembrar que o valor de venda não é um valor que a gente está negociando nesse momento. Normalmente, a gente pode até negociar alguns, mas o pesado, 60%, que é o do SUS, está fechado num pacote e a gente tem que ficar se virando ali para ficar fechando conta, né? Então, o custo é fundamental. Essa sua apresentação, cara, pega em itens nevrálgicos dentro dos hospitais públicos. Aquele cara, você estava falando agora há pouco, só vou trazer um evento. Aqui, o cara interna no sábado para fazer um procedimento na segunda, sendo que o preparo dele são 2 horas. Como é que explica um negócio desse? Perfeito, A história para garantir perfeito, vaga, olha a complicação que isso gera no hospital. perfeito. E aí é o ponto de mapear o processo e conseguir entender o custo, porque é esse ponto que você trouxe. Se eu tenho uma ineficiência naquele procedimento, naquele processo, quanto mais eu faço, mais eu me afundo. É fato, porque eu não vou conseguir aumentar eu tenho uma receita. Mas eu tenho uma receita, mas só que essa receita às vezes não vai cobrir meu custo. Então, por conta da ineficiência. Então, quanto mais eu faço, mais. Então, aí é o poder dos dados visíveis, que eu ia colocar aqui, André, que é o fechamento, ó. Quando a equipe enxerga o impacto financeiro das ações, o engajamento na otimização dos processos aumenta significativamente. Então, se eu falo que eu tenho que reduzir 10% para conseguir deixar o hospital sustentável, o tempo de internação, um exemplo, ou de um procedimento, ou do que quer que seja, eu preciso ter isso, e o ideal é que eu tenha um dashboard em tempo real dos indicadores-chave. O ideal é que eu tenha relatórios de impacto por equipe, por setor, que eu tenha metas compartilhadas de eficiência operacional. Aqui a eficiência verdadeira vem quando a gente ataca os custos evitáveis. Porque isso a gente não, olhando a DRE, a gente não consegue enxergar, a gente tem que olhar o processo. E é aí que a gente, é onde está escondida a transformação que os nossos hospitais precisam. A gente precisa gerir o evitável, que é a chave para hospitais sustentáveis. E aí eu falo que a transparência transforma dados em cultura, em melhoria contínua. Oswaldo, É, teve um comentário aqui da Santa Casa de Itapeva. Quando você fala que a IA resolve 40% das demandas simples, eles estão pedindo para falar um pouco mais como implantar isso nas Santas Casas. legal. Imagina, vou usar o exemplo que o André falou aqui sobre orientação de uma internação. Se eu não faço uma boa orientação de uma internação, uma boa orientação de procedimento, o paciente ele vai chegar lá no hospital e não está de jejum. Ou ele não sabe alguma informação. Ou ele fez alguma coisa que não deveria ter feito. Ou tomou um remédio que não poderia. Quando eu coloco um agente de A, o que que eu posso fazer? Para algumas linhas de cuidado, eu posso colocar o agente, vou chamar o agente de, de Eva, colocando Itapeva. A Eva vai chamar o paciente e vai falar: olha, amanhã você vai fazer um procedimento e tudo. Você está fazendo isso, isso, isso. Você tem alguma dúvida? Aí ele vai conversar, não vai ser uma mensagem fria. Ele vai conversar: ah, eu tenho uma dúvida aqui.
disso. Então, você precisa fazer. Se você chegar lá, você não vai conseguir fazer o seu procedimento. É importante você fazer isso. Você confirma para mim isso? Porque aí eu consigo dar uma autorização. Aí ele fala: Não, não estou entendendo, ou eu estou com uma dor no peito. Isso vai separar e você depois consegue colocar um enfermeiro para chamar essa pessoa que está fora da curva. Mas aquele que seguiu o processo, que confirmou, você consegue seguir o processo e aí ele vai chegar já pronto para uma internação melhor, ao invés de você colocar um enfermeiro para ligar para todo mundo. Ele já faz as orientações básicas. Isso tudo é um exemplo num pré. Agora imagine também um contexto onde você tem alguns procedimentos que geram complicação e esse paciente volta para o pronto-socorro. Ou ele seria interessante fazer um contato depois. Eu posso colocar o agente para fazer o contato com ele. Olha, como que tá a ferida? Como tá o pós-operatório? Tem alguma marca? Tem algum pus? Vou fazendo algum caminho. E aí ele falou assim, olha, tá tudo amarelo aqui. Poxa, esse daqui eu vou colocar um enfermeiro para ligar porque esse daqui vai dar problema. Então eu consigo criar uma jornada de cuidado. Ou vamos imaginar, aí eu tenho um caminho. Todo mundo que está no meu ambulatório, eu posso deixar uma janela aberta para perguntar algumas dúvidas que vai esclarecer. Eu posso treinar, deixar eu sou especializado em cardiovascular. Eu posso deixar um agente treinado para que as pessoas entrem em contato e façam perguntas. Olha, eu tenho sentido isso aqui, marca uma consulta. Não, eu treino ele. E aí essas demandas não vão cair para o seu time. Às vezes não vai cair para o seu time administrativo que está ali na porta, que está fazendo 100 atendimentos e as pessoas estão esperando 10 minutos para. Estou dando um exemplo, tá bom? Você consegue diminuir essas interações. Então aí eu tenho que ver qual é o problema que a gente tem para resolver. Mas para isso, eu tenho que ter um mapeado o processo. Onde estão os meus gargalos? Então, aí eu vejo os gargalos e vejo aonde há apoiaria. Aí você pode me falar, eu tenho um gargalo, Oswaldo, aqui. Eu estou chegando. As pessoas chegam aqui, aumento 2 dias de internação, porque, vou brincar agora, porque o abençoado chega e não fez o preparo. Então vamos tentar resolver isso com IA? Poxa, eu gasto isso aqui com 2 dias de internação a mais para 20 pacientes, o meu custo disso daqui, que aí o André pode ajudar a gente a calcular, o custo disso daqui é R$ 50.000 no mês. Vamos colocar um agente de IA, vamos tentar gastar R$ 10.000 com ele, e aí eu vou ter um saving de R$ 40.000. Estou dando um exemplo. E a gente mensura. Dá o resultado, aí eu chego para a diretoria, estou com um projeto de economizar R$ 40.000 e eu vou mostrar isso no Save, esse é o número, esse daqui, vamos monitorar? Vamos fazer um piloto? Mas aí tem que ser, aí o segundo, não pode ser piloto com empresa, às vezes é interessante você ir já com quem tem case, quem já tem case de mercado, porque às vezes você vai queimar um canal com quem tem um PowerPoint, vai testar uma hipótese e não vai funcionar. Então você é legal, ó, tem outra Santa Casa, tem outro lugar que faz essa validação, já funcionou lá? Puxa, eu quero trazer. Eu quero ver uma Santa Casa que você fez isso. Quero ver um hospital filantrópico que você fez isso. Aí é um caminho. Muito bom. Mais alguém? Agradeceu aqui. Grato, Oswaldo. Acho que é a oportunidade da gente já faz 1h15, estamos juntos. O André Foi, também está estendeu, né? ali. Foi, cresceu aí o tempo. Muito bom. Oswaldo, mas fica à vontade. Se tiver mais Não, algo, pode é botar. o fechamento aqui Tá. de vocês. Aí As tem referências, né? as referências todas aí. Juro para vocês que nada foi inventado. Eu E, acredito. e a gente, depois o Lucas compartilha com vocês a apresentação. Ó, Isso. a Larissa, se alguém quiser abrir o microfone e falar com a gente, fique à vontade. Acho que é a melhor forma das perguntas, talvez seja mais clara, porque a gente vai lendo, a gente não interpreta, né? Ou não escreve como quer falar. Eu falo muito isso no WhatsApp. Às vezes eu mando mensagem e ou eu não entendo ou a pessoa não entende, entende de outra forma, né?
por escrito. Então, áudio, só que ninguém gosta de receber áudio, também tem isso. Mas aqui é o espaço para câmera, para abrir e para falar com a gente. A Larissa, bom dia. Você teria alguma ferramenta, né? Algumas, não quer uma só não, viu? Algumas ferramentas de IA para indicar para fazer esse primeiro atendimento? Olha, tem algumas empresas que fazem, sim, esse é o primeiro atendimento, mas, por exemplo, a Atris faz esse primeiro atendimento, por exemplo, tem uma ferramenta dessa que a gente atende operadoras de saúde e atende, a gente tem um projeto, por exemplo, junto à Santa Casa de BH, em construção, a gente tem um projeto com a ResMed, uma empresa de equipamento de sono, CPAP e tudo mais, para fazer toda essa jornada de orientação. Então, por exemplo, a Atlas é uma empresa que faz, mas tem outras também que com soluções. Mas se você for buscar essa experiência, minha recomendação é que você é, peça um case. Peça um case ali para olhar. Mas, por exemplo, a gente pode pedir para um time, alguém do time te apresentar alguns exemplos. Depois Depois do deixa. material, depois do material, né, né, Oswaldo, que a gente vai compartilhar, vai ter os contatos também do pessoal lá da Atsas, do Oswaldo também. Fica à vontade para entrar em contato com eles. Romainho, pergunta alguma coisa pra gente aí, deixa eu ver. Tá quietinho? Só escutando? Eu vi o Daniel, o pessoal do. É que tá no mudo aí, Romainho. Sim, eu achei importante, que a gente geralmente já trabalhou com a questão da oncologia, trouxe uma série de exemplos aí do qual realmente a gente precisa mesmo trabalhar nesse sentido de observar os custos da gente. A gente sempre tem um olhar assim sobre o resultado, sempre nunca avaliando os processos, realmente o que que ele pode produzir para a gente de retorno numa avaliação criteriosa desse custo invisível, né? Porque a gente muitas vezes não chega a observá-lo assim de pronto. Então é preciso realmente olhar os processos, revisar e enxergar isso. É evidente, como você falou, a gente tem muitos desperdícios durante o processo. Então, acho que é uma questão particular de cada um analisar o seu processo e buscar essa realmente, porque existe redução. A gente é que precisa buscar onde ele está oculto, vamos dizer assim, né? Muito bom. Bom, tem mais alguém que quer compartilhar, perguntar, colaborar com a gente? A Larissa, que acabou perguntando aqui no chat. Aí eu tô falando do pessoal, tô vendo o Júnior, tá aqui o pessoal, o Rosiclay Júnior, hoje ele tá quietinho, tá com a câmera fechada, deve estar em alguma reunião, deve estar escutando a gente só pelo fone ali. Estou Abriu. só ouvindo vocês. Eu sempre, eu Posso sempre só vou pedir, contribuir com dizendo o certeza. seguinte: o hospital que eu trabalho aqui é um hospital totalmente verticalizado no plano de saúde. Nós só atendemos o nosso plano de saúde. E a minha tarefa diária aqui é custo com qualidade. Sou responsável por toda a área de suprimentos do hospital, é uma das áreas. Então, realmente tudo isso que foi falado, não adianta aumentar o preço de venda. Você tem que trabalhar interno porque o mercado te limita, tanto o mercado público como qualquer plano de saúde te limita, porque hoje a concorrência é muito grande. Então, o grande desafio dos grandes administradores é realmente trabalhar em custo. Parabéns. Outra coisa é o seguinte, né? É que o André disse bem lá. A gente sempre tem o nosso teto financeiro. Então, se a gente não Isso. observá-lo, né, e a gente não tentar, de alguma forma, buscar essa redução de custo invisível que está aí, a gente nunca vai conseguir, nunca vai ter a receita suficiente para poder atender às nossas necessidades, né? Então, você vai olhar sempre com o teto que a gente tem. Nós temos um projeto aqui interno muito interessante chamado RIOR, que é justamente você buscar os desperdícios existentes dentro da empresa. Uhum.
E isso é fantástico, mano. A gente tem resultados muito bons. Já são 4 ou 5 anos que tem esse projeto implantado aqui, e com resultados excelentes. Maravilha, esse é um ponto, porque às vezes a gente olha na demonstração, você olha a demonstração, onde eu vou mexer aqui? Tem a folha, tem isso daqui, e aí você não enxerga o que está invisível ali, que é o ponto. Você vai conseguir com essa área, olhando processo a processo, é uma coisa, você vai gastar uma energia aí, mas é perfeito. Danny, eu não sei se Outra, eu tô vendo o Daniel por aqui também, Daniel do São Camilo também. Quiser fazer algum comentário. Eu gosto de sair pegando as pessoas aí que viu Oswaldo. Acho que tá no mudo aí, é, aí. Ô, Lucas, eu gosto. Eu nessa daqui eu vou ter que ficar em silêncio, porque tu citou o pessoal da Numbers. É, E na semana passada a gente estava junto lá na FEMIPA e eu preciso fechar um contrato com eles. Então, se eu falar que eles vão me cobrar para fechar o contrato. entendi. Eu fui fazer a grande besteira de ver a plataforma completa e paga, né? E é uma grande besteira, porque não tem como tu não fazer o contrato com eles, porque vai nos ajudar muito aqui dentro do hospital a ver de várias formas o hospital e, além do mais, a região. E eu tinha solicitado, se fosse possível, para Simone, acho que é, o Jados pode me Isso, corrigir, O Simone e o Jado, pessoal. porque a gente quer, eu queria fazer um link entre o CID e o procedimento feito via tabela SIGTAP, né? E eles me deram também a triste notícia que eles vão conseguir fazer. Aí me complica também, né? Enfim. Mas sobre Às vezes é melhor não ver. a palestra do Oswaldo também foi muito bem conduzida. Até o senhor falou sobre o paciente internar um dia antes. Eu vou dizer que no nosso caso isso acontece, mas por um motivo: paciente dia SUS. Então ele acaba nos gerando esse paciente dia SUS, e para a entidade filantrópica que às vezes tem essa margem pequena, né, Oswaldo, dos 60/40, acaba onerando por um lado, sim, mas aquele cobertor curto, digamos assim. Não, perfeito. Daniel, é assim, a gente tem que mapear o processo e cortar onde dá para cortar. Hum, então é assim, aqui encaixa ou não. Eu tenho que olhar esse processo e ver aonde está friccionando e aonde está impactando. Aí a gente vê, ó, não, eu tenho que ter isso para cobrir esse. Aí é a janela que dá. É o que é possível. Mas aonde eu estou me machucando aqui, né? Então, esse é o exercício. E às vezes soluções básicas mesmo, né? Que a gente faz um movimento ali e vai. Mas soluções básicas depois que está mapeado, porque na hora que a gente olha, a gente não vê assim na superfície. E acima de tudo, eu entendo que muitas vezes a gente precisa investir para economizar, né? Se a gente ficar só nessa de economizar, economizar, às vezes a gente faz uma aquisição. Vou dar o exemplo que eu dei agora: a gente faz um contrato com uma Numbers, com uma plataforma, os exemplos que o senhor deu aí, sei lá, compra um equipamento, alguma coisa do gênero que vai nos trazer uma economia, né? Então, olhar a redução de custos apenas nisso, sem fazer aquisições e investimentos, é necessário. Muito bom. Não estava combinado, aqui não é uma propaganda da Numbers, não. Nem sabia que o Daniel estava lá. Inclusive, Se até quiserem eu me ia dar para. desconto, eu agradeço. Eu ia para. A gente tá. Eu acompanhei o pessoal lá no Paraná, né? Eu não acabei não conseguindo ir até lá, mas eu recebi, né? Eu até compartilhei com o André já é um amigo de longa data. Compartilhei com o André, porque o pessoal lá do evento me mandava foto. Tinha um stand lá, uma turma nossa, amiga nossa, pessoal da Exatas. Vou falar o nome que eles vão estar aqui com a gente também. Tem chopp lá, e a gente tem, né, o André, a gente tem uma relação especial com eles. Uns violão, tem violão no final da noite, então assim, eu acompanhei todo o evento da FEMIPA e eu andei compartilhando com o André, porque todo mundo me mandava foto de lá do evento, do final, né? Daquele network final ali. Bom, mais alguém? Mudando aqui, vamos. Romain.
É o seguinte, aproveitando o gancho que o Oswaldo é um farmacêutico, né, é imprescindível, né, que o farmacêutico participe de todo esse processo de redução de custos, né, que às vezes ele é ignorado, né, entendeu? Acho que nessa nessa descoberta dos custos invisíveis é muito importante a participação do farmacêutico nesse processo, né? Concordo, farmacêutico é o cara. Tô brincando, mas eu concordo. Tem que puxar a sardinha, né? Tem que fazer o jabá aí, né? Mas é legal esse ponto porque na farmacovigilância, na farmacoeconomia, às vezes eu tenho que, na análise de protocolo, eu tenho que fazer essa análise. Eu tenho que fazer essa avaliação custo-efetividade e quem é preparado para esse contexto é o farmacêutico. Então, sim, eu concordo, tem que olhar. O aspecto é passar por cada uma das linhas de cuidado, por onde o paciente ele toca, eu avaliar essa jornada do paciente dentro do sistema. Aonde ele passou, aonde ele tocou, e aí a gente vai mapeando e vai, olha, para conseguir reduzir, vamos dar um exemplo, nosso amigo do São Camilo, para reduzir 10% desse tempo, eu preciso colocar tantos mil aqui, mas eu vou reduzir, o impacto em um ano é tanto. Eu tenho que fazer essas contas aqui, mas aí eu só consigo fazer mapeando, e aí eu comparo, ah, não, eu estou num número bom. Aí vamos pensar que eu estou olhando a taxa de mortalidade cardiovascular no. Tô 25 pelo amor de Deus. A média do Brasil 10. Então comparo. Agora tô 5. Nossa, tô legal aqui, a Suíça, como uma vez eu escutei, a Suíça do SUS. Então, a Suíça, eu tô 5%. Então eu tô como a Suíça do SUS aqui dentro do SUS como um todo, o meu hospital tá fenomenal. Então tem que ir mapeando e comparar com quem indicador de mercado. Perfeito. A Sueli, lá, Anápolis, Goiás, lá do Goiás, é assim que fala, né, Sueli? Lá do Goiás. A gente vai deixar o material, como deixei o link com vocês aí, com você aí, tá? E depois tem aqui o meu QR Code, mas acho que não dá para ler, ele fica meio borradinho. Mas se você clicar aí, ou depois você entra lá, Azevedo Capacita, procura no Google, lá vai ter a gente vai ter o grupo lá, os grupos, e você vai conseguir pegar o material de hoje também. Mais alguém? Ou alguma mais uma colocação, Oswaldo? Chegamos aí 1h30 juntos. E eu vou pedir já para o povo, viu, Oswaldo? Já para o pessoal ir abrindo a câmera, quem puder, claro, né? Quem conseguir, para a gente fazer a nossa foto final aqui. Essa foto sempre vai rodando aí, assim, pessoal, nas redes sociais. Vocês seguem a gente lá, a gente divulga também. @Azevedo Capacita, se você procurar lá tanto no Instagram, LinkedIn, YouTube, vamos estar todos juntos lá nas fotos. O pessoal da Santa Casa de Itapeva já está se organizando ali, ó, para ficar todo mundo bonito aparecendo lá. Então, ó. Eita, nós. Santa Casa de Piracicaba, estive em Piracicaba esses dias aí, viu, Jaqueline? Muito bom. Só tive que subir uma escada gigantesca, porque aquela torre da ponte lá para ver o rio, não estava funcionando o elevador. Eu tive que subir de escada. Na hora que eu cheguei lá, eu já quis voltar, já estava morrendo, cansado, mas tá bom. Quem mais? Deixa eu ver aqui, ó. O Júnior. Ninguém tá podendo abrir a câmera hoje, será? Tá todo mundo quietinho. Lucas, meu xará, Lucas Falcão. Quem tiver aqui, vamos fazer a foto. Eu vou contar até 3, vai todo mundo ficar bonito e aparecer junto com a gente nessa manhã. Bom, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. André, se tá ajeitado aí, vamos ficar todo mundo bonito. Depois vocês brigam comigo. Eu vou contar aqui. 1, 2, 3. Foi! Bom, foi. Mundo bonito. Anderson, você apareceu também, não? Você já fechou, agora mas deu tempo. Pessoal, eu vou agradecer, Oswaldo. Antes de a gente encerrar, a gente vai ter mais oportunidades. O Oswaldo também vai trazer mais conteúdo para a gente, mais alguns convidados, né? Acho que isso que é importante, né?
essa ponte, não só trazer esse conteúdo, mas também os próximos conteúdos normalmente vêm com essas ligações. Então hoje o Oswaldo, eu conversei bastante com o Oswaldo, né, um pouco, sobre, então nós temos algumas ideias para trazer mais para frente outras pessoas, não só o pessoal da Atlas, mas acho que é interessante sempre nos ajudarmos, né? Essa ideia, esse network, essa conexão de toda quarta-feira trazer um conteúdo diferente para vocês. Oswaldo, obrigado mais uma vez, agradecer o pessoal da Ads, agradecer o Thiago, também já esteve com a gente naquele último webinar, né? Naquele vocês estiveram juntos, mas o seu tempo disponível acho que foi essencial para esclarecer. O material vai estar disponível. O Thiago deixou o contato o Thiago, desculpa, o Oswaldo deixou o contato dele aqui, tá? No chat. Depois eu vou ver se o material também vai estar divulgado. Então fiquem à vontade para falar com ele. Thiago, obrigado. Thiago, Oswaldo, obrigado mais uma vez. Eu tô com o nome do Thiago, ó. Tranquilo, muito obrigado. Espero que tenha contribuído de alguma forma e disponíveis aí para umas participações ou indicações, Lucas. Eu vou mandar para você a versão aqui atualizada e Isso, aí você pode compartilhar. por favor. Pessoal, valeu. Ótimo, ótimo restante de semana aí. Tamo junto. Quarta-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. Acompanhem-nos lá no Facebook, no Instagram, LinkedIn, onde vocês conseguirem. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu.